Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estou projetando quatro versões de Bíblias, uma delas no grego koiné, para que a gente venha avaliar apenas uma questão relacionada ao versículo 13 do capítulo 12 de Coríntios, a primeira epístola. Quando a gente analisa, por exemplo, a versão Almeida século XXI, nós vamos observar que nessa primeira parte, a qual vai ser destacada para fim de análise, diz assim: pois todos nós fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo. Em relação a este versículo, nessa parte destacada, podemos dizer que a parte final, para ser um só corpo, procede, porque esta é a finalidade. Para ser um só corpo, ser introduzido no corpo, numa referência ao de Cristo, ou seja, a igreja. Acontece que, na parte inicial, não foi feliz por uma razão, pois todos nós fomos batizados por um só Espírito. Esse por um só Espírito dá a ideia que quem batiza é o Espírito Santo de Deus. E se você analisar todos os textos bíblicos referentes ao batismo, n- no sentido espiritual, em nenhum momento nós vamos observar o Espírito Santo batizando. Pelo contrário, quem batiza é sempre Jesus, pois as pessoas são imersas no Espírito. É batismo no Espírito porque o Espírito é aquela figura onde o crente é imerso. Desta forma, quando a Almeida coloca por um espírito, induz ao erro, o que nós não podemos concordar por conta de uma nuance gramatical. Uma outra coisa que precisa ser dita é que algumas teologias sistemáticas, partindo de uma tradução, nesse caso, não adequada, que não faz jus ao texto, inclusive na língua original, acaba ensinando que existe o batismo no Espírito Santo, onde as pessoas precisam buscar para serem, então, revestidas pelo poder de Deus com a evidência de falar em línguas, e existe o batismo pelo Espírito Santo, segundo o qual todos nós somos participantes, ou seja, faz uma distinção, batismo no Espírito e batismo pelo Espírito. Mas repito, nenhuma vez na Bíblia diz que o Espírito é o batizador. Ao contrário, sempre é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Agora vamos analisar uma versão muito antiga, João Ferreira de Almeida, 1819, conforme eu estou apontando aqui na parte superior. Observe que quando nós vamos para esta versão, que é clássica, é um tesouro. Não digo que é a melhor versão por ser antiga, mas é um tesouro, é algo histórico. Nós temos aqui o seguinte no português daquele período, porque também todos nós outros, bautizados, somos em um espírito para um corpo. De trás para frente, para um corpo. Essa é a finalidade, ser introduzido na igreja. Agora vamos nos deter, porque também todos nós outros, ou seja, todos nós, batizados somos em um espírito, ou seja, procede, porque diz que nós somos batizados em um espírito. E a ideia é em um só espírito, conforme está no texto na língua grega. Vamos ver uma outra versão, que é NAA, que diz assim: pois em um só espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Aqui já deixa o texto truncado, porque a princípio está correto, pois em um só Espírito. Tirando esse só, você sabe que a pessoa é batizada em um Espírito e a ideia é a mesma. Em um ou no Espírito é a mesmíssima coisa.
Agora, quando fala todos nós fomos batizados em um só corpo, aí já induz não o batismo pelo Espírito, mas sim um batismo no corpo. Ora, o texto não está falando de uma imersão no corpo, numa alusão à Igreja de Cristo. Pelo contrário, conforme foi colocado pelas outras duas versões, a pessoa, ela passa a ser um corpo, ela é introduzida no corpo, ou ainda ela se torna participante deste corpo, pois esta é a finalidade. A finalidade a gente observa justamente quando temos no grego eis en soma, ou seja, está indicando, sinalizando a finalidade, o propósito, porque o batismo, neste caso, tem um propósito. E qual é a questão que a gente tem que se apegar? No grego diz assim, kaigar en enipneumati remeis pantes eis en soma. Observe que quando fala espírito, en, eni, em, ou seja, em um. Por causa de que esse eni, um, se você voltar ao capítulo 12 de uma forma plena, você verá que está sendo enfatizada a unidade do Espírito. Deste modo, Paulo está ensinando que o batismo no Espírito é algo, digamos, agregador. Todos nós participamos. Ele é enfático no grego pantes, todos, e vai colocar o verbo no tempo passado, fomos. Nós não seremos batizados no Espírito, mas já fomos batizados no Espírito, porque o batismo no Espírito é algo que acontece no começo da vida cristã. Aliás, o vocábulo batizar é indicado para a primeira experiência religiosa de qualquer grupo religioso. Desculpa a redundância, experiência religiosa, grupo religioso, mas em qualquer credo, qualquer grupo, o batismo sempre é um ato iniciatório. É um ritual que é colocado para a pessoa adentrar naquele grupo, para fazer parte. Não é diferente no batismo no Espírito Santo. Mas Paulo enfatiza: todos nós fomos batizados no Espírito, ou seja, em um só Espírito, e todos nós nos tornamos participantes deste mesmo Espírito. Não é à toa que todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Faço destaque aqui para o português de 1819 da Bíblia João Ferreira de Almeida, o qual deixo destacado para que a gente possa verificar e até mesmo analisar, por exemplo, a palavra muitos. Que coisa curiosa, era escrita com Y, muitos. E eu particularmente não sabia, mas à medida que a gente vai lendo, vamos observar como que era a grafia da época. A acentuação do não está no o, também não tem acento. Ou seja, esse para um temos H, o H que até hoje não tem som em português, mas havia o H. Ou seja, espírito não é acentuado. Aqui né, não é batizado, é bautizado. Coisa curiosa. Nós é nós outros. Enfim, curiosidades que a gente vê, observa, aprecia não apenas de um texto antigo, escrito em português, conforme 1819, de João Ferreira de Almeida, mas também vai apreciando como vai havendo essa mudança, que é na Almeida do século XXI, NAA, enfim, nas versões que nós temos para análise. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é ver qual a melhor Bíblia, qual a melhor versão. O ideal é que você faça uso das que você tem em mãos, mas saiba ler
e sempre que necessário, recorra às línguas originais. Na ausência de um conhecimento básico no tocante ao grego koiné, já que nós estamos lidando com o Novo Testamento, então eu recomendo que você faça uso de um bom dicionário, e eu quero aqui enfatizar não o chamado devocional, mas um dicionário que a gente chama de exegético, que vai justamente trabalhar esse aspecto linguístico, gramatical e apresentar algumas nuances para que haja uma adequação para o verdadeiro entendimento, sempre a partir desse teor escriturístico. Para mim, esse versículo 13, quando eu leio no Koine, Kaigar en eni, é crucial. Como eu sei que en é uma preposição, eu, eu sei que é impossível aqui traduzir como pelo sentido e contexto. Nós temos 6 outros casos de batismo no Espírito Santo, e quando a gente analisa esse elemento gramatical, nenhum deles coloca Jesus, digo, o Espírito Santo como batizador, senão sempre a pessoa de Jesus. E aqui não é diferente. Até porque esse en deveria naturalmente seguir aquela mesma regra adotada nos outros 6 versículos. É o sétimo versículo que trata sobre o assunto. Mas algumas versões optaram por outro caminho. Mas ainda assim, inexiste o batismo no corpo de Cristo. O que há é o batismo no Espírito Santo quando nós fazemos partes, nos tornamos participantes, somos introduzidos no corpo de Cristo. Por quê? No grego, o eis indica a finalidade, o propósito. Quando a gente observa o batismo de João Batista, era para arrependimento, eis, sinalizando que era o propósito. E este aqui também tem um propósito, é para o corpo, mas, sem dúvida alguma, se refere ao batismo no Espírito Santo que todos nós participamos numa ação passada, até porque, como eu disse, é uma ação inicial. Fico com essas nuances do grego koiné, apresentando também as versões, uma bem atual, outra, outra mais antiga, mas o importante é que a gente venha sempre tirar a prova real a partir das línguas originais. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.